Oh, Oi, bom dia Silvana, bom tudo bem? dia! Doutora Caramelo hoje em Vila Velha, Barra do Jucu, aqui ó, um coco maravilhoso na companhia da minha amiga Silvana. Hoje o negócio é aqui, a Barra do Jucu. Seja bem-vinda, doutora Obrigada. Caramelo. Pois é, pessoal, vocês devem estar estranhando, né? Mas é esse sim, o seu, o meu, o nosso programa Reaprendendo a Viver. Hoje não estamos lá no restaurante na Toca da Barra. É porque hoje é um domingo. E o domingo, cedinho, lá enche de pessoas para poder aproveitar aquele lugar maravilhoso e aqueles pratos maravilhosos. Então, a minha convidada aqui, importada de Guarapari, veio visitar aqui com a gente a Praia do Marrão e estamos tomando aqui a nossa água de coco, brindando a saúde, brindando a amizade. E vocês devem estar curiosos para saber quem é essa doutora Caramelo, o que será dito hoje. Falo para vocês em instantes, porque eu vou chamar uma outra pessoa para ficar aqui ao meu lado. Então, pessoal, voltei agora. Deixamos ir a doutora Caramelo e agora está aqui ao meu lado a Ivanete Fonseca, psicanalista. A Ivanete vai trazer para a gente hoje a história de vida dela. Até então, na segunda e na quarta-feira, nós trouxemos aqui entrevistados que tiveram o câncer e, graças a Deus, conseguiram operar, fazer quimioterapia, se restabeleceram, se reinventaram, reaprenderam a viver. E hoje, no nosso programa de sexta-feira, gravado domingo, conforme eu já falei, mas passando para vocês na sexta-feira aí, porque a Ivanete, ela, graças a Deus, não teve câncer, mas teve uma pessoa muito importante da vida dela que passou por isso. Fala para nós, Ivanete, quem foi que teve câncer? Como foi essa história, esse processo que você passou junto, que até então trouxemos pessoas que tiveram o câncer e agora trazendo você, que é uma pessoa em que viveu o câncer, mas não dentro de você. Fala pra gente como foi isso, quem teve o câncer e qual o desfecho da história. Sim. Eu sou Ivanete, meu marido, falecido marido, ele teve leucemia. E então foi um processo muito doloroso. Então, quer dizer, praticamente eu fiquei internada com ele, eu fiquei com ele, eu vivia praticamente a doença junto com ele. Foram 1 ano e meio de luta. Ele ficou 3 meses internado até ter a confirmação do câncer. Foram 3 meses internado. Depois 1 ano e meio de quimioterapia, depois para chegar ao transplante. Ele chegou a ser transplantado. Fomos para o Rio, saímos de Vitória, fomos para o Rio e lá ele foi transplantado. Só que no 14º dia a medula já tinha o organismo dele já tinha aceitado, mas à noite ele teve uma febre, teve um choque séptico e foi para a UTI e não voltou. Então, foi 1 ano e meio de batalha. Nós conseguimos tudo que a gente queria, ele fez o transplante, foi transplantado, mas não é que o organismo não aceitou, são as sequelas, né? Ele chegou a fazer quimioterapia, tudo isso. Mas deu uma infecção, uma febre e ele veio a óbito no Rio. Então, isso já tem um tempinho, de 5 a 7 anos mais ou menos. E não é fácil, gente. Você vê uma pessoa que está ali do seu lado, você sofre junto, não tem como não sofrer. Eu fiquei internada com ele, os mesmos processos. Você larga a sua casa, sai da sua casa, sai do seu aconchego e você vai viver 3 meses. Eu vivi 3 meses no hospital aqui, e na Serra, no Vitória Parte, e depois foram mais 1 mês no Rio. Então, não é fácil. Essa luta não é bolinho, não. É bem complicado, tá? Sim. E, gente, é um trauma muito grande, né, que se passa. Sim. Porque primeiro que você não está esperando, ninguém espera uma notícia ruim dessa, mudança de vida totalmente, né, largar a vida, tá, dentro de um hospital.
ver alguém que você ama se definhando, né? É muito triste. Gente, mas antes de continuar a entrevista com a Ivanete, eu quero mais uma vez pedir desculpa para vocês, né? Como meu canal ele é muito novo, tudo é muito novo para mim também. Então a questão, ainda não temos todo um aparato para a gente poder gravar ao ar livre. Estamos sem microfone aqui hoje, mas tudo já está sendo resolvido para poder gravar melhor a nossa voz, né? E captar menos som externo. Mas peço perdão a vocês, só que eu não podia deixar de gravar hoje com a Ivanete, que é difícil a gente conciliar a agenda. Espero que vocês estejam ouvindo bem, né? E é isso aí. Então, me perdoem. Sabemos de tudo que é necessário, mas ainda estamos caminhando aos poucos, tá? Em breve, se Deus quiser, não teremos mais esses infortúnios aí. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Nós duas vamos procurar falar bem alto, né? Para que vocês possam ouvir bem. Então, Ivanete, veio esse processo que você não esperava, ficou viúva, né? É uma dor, é um baque. Como que você fez para superar? Claro que a superação não é do dia para a noite, né? É todo um processo. Você fez, como que você reagiu depois disso, voltando? O que eu vou fazer da minha vida? Sim, realmente não foi difícil. Eu fui para o Rio com ele e voltei sem. Então foi um vazio muito grande. Aí chegando aqui, a gente foi tomando par da situação. Amigos, né? Tive amigos que me ajudaram bastante. E numa dessas amizades apareceu para mim o CETAPS e convalidei meu curso de teologia. Na teologia eu busquei a psicanálise para mim vai entender a mim primeiro, e daí junto na psicanálise eu pensei, eu tive muita ajuda, então eu vou devolver isso. Então fiz a minha psicanálise, formei. Essa pessoa que está do meu lado aqui foi uma das que me ajudaram bastante. Não queria formatura, essa pessoa fez eu fazer minha formatura, minha colação de grau. Então, hoje, eu sou uma voluntária, sou a doutora Caramelo e também hoje eu atendo voluntária numa ONG em Guarapari. Então, assim eu tento devolver tudo aquilo que eu recebi. Ótimo. Gente, quando ela fala CETAPS, já tem alguns outros vídeos, né? Nós temos citado CETAPS, é a Escola de Psicanálise, é o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo, no qual eu me formei como psicanalista, a Ivanete também. Então, eu estou aqui conversando com a doutora Caramelo, com a Ivanete, psicanalista também, que é uma excelente profissional, conforme ela falou, né? Ela é de Guarapari, então ela tem feito um trabalho lá na ONG, um trabalho voluntário. A Ivanete, ela é isso, ela já trabalhou comigo também na ANCA, que é a Academia da Mente e Corpo em Ação, no qual durante um ano ela fez parte do nosso plantel ali, trabalhando com os idosos, para o trabalho do desenvolvimento da rede neural. Então, essa mulher aqui, gente, é uma bênção. E não tinha como eu passar essa série de programas sem falar também daquela pessoa que pegou a dor dela e transformou em algo do bem para outras pessoas. Hoje ela vive ajudando, corre daqui, corre dali em prol de ajudar as pessoas. E isso é maravilhoso. Então, por isso que ela está aqui conosco, porque ela tinha que vir para brilhantar o nosso programa. Ivanete, a questão do câncer, né? A leucemia. Eu perguntei para os outros dois entrevistados nossos o que gerou, se eles sabiam o que gerou o problema, né, do câncer. Foi dado algum parecer sobre isso? Se problema de alimentação, o que poderia ter gerado? Então, foi muito difícil descobrir, porque
foi descobrido tarde demais, já quando nós tivemos o diagnóstico, já foi tarde. Foi mediante a uma dor, né, foi uma dor óssea, e ali já foi fazendo vários exames, e graças a Deus ele era um profissional da saúde, ele era um fisioterapeuta, professor de educação física, então ele já tinha uma estrutura óssea muito boa, então foi aonde que ajudou muito isso. Então isso facilitou muito para ele, entendeu? Não teve assim muitas sequelas por causa disso, por mexer na saúde, ser um profissional de educação física, exatamente, uma pessoa saudável. Nós estamos aqui numa praia. Ele, se estivesse aqui hoje, ele estaria batendo bola, ele estaria jogando vôlei, né? Então ele estaria, e não foi. Isso foi bom nesse sentido, porque não sofreu tanto, não se definhou muito, graças a Deus. Sim, graças a Deus. E foi assim, que ajudou a ele foi ser um profissional da saúde, conseguiu ter um diagnóstico rápido, porém é uma leucemia, né? Foi muito agressivo. Transplante, então foi muito agravante. Tá. E quais os sintomas? Como que ele identificou que as coisas não estavam indo bem, que ele precisaria passar no médico? Falta de ânimo. Aos domingos ele só queria ficar deitado, que é uma coisa que domingo, isso aqui para ele era vida, praia, sol, isso era vida. Então ele começou a não ter ânimo para sair. Então aí o alerta já foi ligado. O que está acontecendo? Então ele mesmo já ficou preocupado com isso. O que tem alguma coisa errada? Então ele mesmo já começou a procurar os médicos. Até onde ele chegou na oncologista, com a qual ele foi encaminhado, é onde já começou, foi na oncologista na quarta, daí da primeira consulta já saiu para fazer a biópsia. Então o tratamento em si foi rápido. E a descoberta foi essa, falta de ânimo, muito quieto, caseiro, uma pessoa que não era ele. Então ele já começou a achar estranho, já acendeu ali o alerta. Entendi. Pois é, gente, também muito importante, assim como nós falamos nos outros programas, né? Estarmos atentos aos sinais do nosso organismo. E na realidade, até um dos nossos entrevistados, o Wanderson, ele falou que 6 meses antes dele ser diagnosticado com câncer, ele tinha feito uma bateria de exames e não tinha dado nada. Então ele poderia muito bem estar sentindo alguma coisa e falar assim, não, mas eu já fiz os exames, não é nada demais. É importante, gente, você estar alerta ao teu corpo. Você se conhecer, alteração, correu no médico. Não importa se isso tem pouco tempo ou não. Porque você pode ter acabado de fazer e aparecer agora. Sim. Né? Muito bem. Então, Ivanete, você foi lá, eu vou fazer o curso, e você fez o curso, hoje ajuda pessoas e tal. Mas onde entra aí a doutora Caramelo? Como surgiu a doutora Caramelo e qual é o trabalho dela? Sim, a doutora Caramelo surgiu também dentro de um hospital. Nós recebíamos essa visita. Toda quarta-feira ia um grupo nos visitar. Nos visitar porque eu também estava no hospital. Então a gente ficava esperando, dava 2 horas, a gente falava, cadê? Não chegou não, dava 2 horas, a gente já tomava banho, tomava medicação, já ficava sentado esperando. Então vinha o pessoal da capelania sempre nos visitar. Então aquilo era aguardado. Toda quarta-feira a gente ficava esperando aquilo. Então aí depois eu fiz a psicanálise e depois apareceu o curso de palhaçaria hospitalar. Foi uma amiga minha me inscreveu, fiz e me identifiquei, porque eu devolvi. Eu sinto quando eu estou no hospital, quando a doutora Caramelo entra, quando eu coloco o meu nariz, eu me transformo, eu sinto que ali realmente eu transformo vida ali dentro. E muitas pessoas estão ali querendo
um sorriso, abraço um que a gente não pode abraçar, mas a gente abraça com o coração, a gente abraça com um sorriso. Aquilo que a gente leva para eles ali não tem preço. Eu sei porque eu estava do outro lado. Eu estava do outro lado ali. Sim. Então eu sei. Então isso assim, eu simplesmente eu devolvo. Quando apareceu esse curso, porque é um curso, você não pode, eu quero ser uma palhaça de hospital. Não, são 3 meses de curso, você faz uma capacitação, que para você entrar dentro do hospital não é qualquer pessoa, você só entra, que não vai ter a biossegurança, você faz, são 3 meses de curso. Aham. Tá? E esse curso foi aqui mesmo ou em Guarapari? Eu fiz em Vitória, foi em Vitória. Vitória, na Santa Casa. Na Santa Casa, a gente atua na Santa Casa e agora eu estou fazendo em Guarapari também. Eu mudei para Guarapari, então agora eu trabalho mais em Guarapari. Mas tem que fazer a capacitação. Como que a pessoa se procura? Você ainda lembra o nome? Ah, eu quero ser. Qual o nome do curso? Em Guarapari vai abrir as inscrições. Esse ano ainda vai ter um curso, creio que no mês que vem vai estar abrindo um curso. Aí eu, sabendo que Silvana tem interesse, eu já passo para ela, Silvana passa e já ajuda a gente a divulgar, porque estamos precisando de voluntários. A gente está precisando de voluntário. Eu passo para Silvana entra. Em Guarapari são os Cheios da Graça, que faz esse trabalho lá. Nós vamos deixar também o seu contato. Sim, sim. E aí as pessoas podem olhar no vídeo, a gente vai colocar o Sim. seu contato. Ok. Tá? Uhum. E Ivanete, você já falou pra gente, né? Como você se sentia, como você sente agora estando do outro lado, né? Porque assim, é tanta coisa triste no hospital que realmente trazer uma alegria, né? Muito bom. Essa equipe de vocês, ela é composta de quantas pessoas? Como é? Como funciona isso? Eu sei que vocês chegam lá, vocês fazem brincadeiras, é você sozinha, tem mais pessoas? Nós procuramos sempre em trio, porque ficam 2 interagindo, um fica no alerta, vendo se teve feedback ou não, porque nem todo mundo que está ali quer estar afim do sorriso, às vezes está com dor, aí passa direto e a gente já observa, passa direto, às vezes somos bem recebidos, às vezes não, a gente leva muito não, então a gente vai em 3, 4 pessoas, geralmente tem um violão, e quando tem uma turminha boa, a gente faz a capelania também, faz a palhaçaria, faz a capelania. Aham. Que às vezes aquele muito que tem quartos que não quer a palhaçaria. A capelania ali já é mais, precisa muito mais da capelania. Aí a palhaça sai, entra a capelania. Interessante. Ou às vezes vai a capelania e depois entra a palhaçaria. Então a gente vai, é o feedback, a gente vai ver o que cada quarto que a gente entra é uma surpresa, é uma novidade. Nada é programado, não adianta você ensaiar, não adianta, hoje nós vamos fazer isso e isso. Muda tudo. Interessante, eu sabia desse trabalho, né? Mas não sabia desse outro lado. Para mim, vocês entravam em todos os quartos, tudo acontecia a mesma coisa. Tem que pedir permissão. Tem que pedir permissão para entrar. Eles deixando a gente entrar, a gente entra. Às vezes, está lá na cama, mas você está na cama morrendo de dor. Aí chega uma palhaça, você vai tentar fazer com a palhaça? Vai. Não. Não. Eu não quero nem Né? ver, né? De repente você acabou de ter um diagnóstico, né? Eu já tive histórias, não tem como contar aqui, porque assim, foi história, eu estava passando num quarto, a mulher já fez assim, saiu, passa, não quis. Depois na volta ela chamou, eu passei por último, eu passei uma das primeiras, depois ela pediu uma palhacinha para me chamar. Uhum. Eu voltei, eu estava com meia da Joaninha. Aí ela não me chamou e contou para mim o que tinha acontecido. Ela contou a história da vida dela para mim. Então, como que é? Como que a pessoa fica carente? Ela me contou a história do filme. Ela viu a meia, lembrou do filme e me contou a história do filme. E nisso ela me contou o que aconteceu, que ela tinha acabado de ter um diagnóstico. E não foi ninguém visitar ela naquele grupo.
Então, olha aí a importância. Então, nós temos dias certos para ir. Sim. E o hospital, às vezes, ele avisa que nós vamos. Ele se espera, gente. Sim, sim. Entendeu? Certo. Então, tem todo um contexto aí. Aham. E vocês trabalham assim, só com adultos em hospital de adultos ou de criança também? Ou como é isso? Adulto e criança. Aqui em Vitória, nós vamos no adulto. Em Guarapari, a gente só tem um dia infantil. E muitas das vezes, quando pede, a gente vai também lá nos idosos. A gente costuma fazer muita ação lá dos idosos, que é onde também necessitam muito desse trabalho. Tá? Então, a gente trabalha tanto o adulto, tanto o infantil. A nossa vida, ela é muito feita de altos e baixos, né? Mesmo aqueles que são muito doadores, que trabalham em prol do bem das pessoas, nós temos os nossos problemas, né? Igual, às vezes pessoas acham que o psicanalista não tem problema. Claro que nós temos. Mas nós vamos ali usar as nossas técnicas, né, para poder ajudar, como também vamos em outros profissionais, colegas nossos. Mas a minha pergunta é na questão, porque às vezes, dependendo da situação que estamos passando, nós vamos ter a vontade de largar tudo, né? Estou cansado, estou cheia de coisa para fazer, estou me doando muito, mas agora a situação do meu lado também não está favorável, eu preciso cuidar mais de mim. Já passou pela tua cabeça parar? Ou assim, eu estou fazendo, mas até daqui um ano eu paro, ou já falo assim, não vou fazer mais. Aconteceu isso? Não, o voluntário não, porque para mim é uma dívida que eu vou ter eterna. Porque assim, isso que eu falo, nesse 1 ano e meio de tratamento, ou sei lá, 2 anos de tratamento, nós tivemos muita ajuda mesmo. As coisas não estão aqui caindo do céu, as coisas aconteciam pra gente. As portas se abriam muito rápido. E meu falecido marido, ele era muito conhecido na cidade. E eu participava também da igreja, muito ativa na igreja. Então nós tivemos muita ajuda, as pessoas chegavam, as enfermeiras, os médicos não sabiam como que chegava muita gente. Tinha colégio que às vezes fosse van escolar para ir visitá-lo. E não pode, né? Uhum. Eles ficavam lá na recepção, que saía da janela, dava tchau. Então, tinha pessoas, olha, ele me ajudou tanto. Como não dá conta? Então, isso não tem preço. Então, o meu voluntariado, eu não penso, não tive essa ainda, vou parar essa chave. Claro, tem hora que você está família, né? Eu tenho minha mãe de 79 anos, cansa, né? Tem meus afazeres também, mas o voluntariado na minha cabeça ainda ele não tá para parar, não. Eu não consigo ter, não é o meu descanso, muito pelo contrário, é onde eu recarrego as minhas energias, é onde eu vou e vejo. Para que você está ali numa cadeira prostrada, você quer ficar sentada no quarto, quer sem fazer nada? Aí você vai ver isso, o que eu tenho pior do que isso? Seu fardo, mediante ao fardo do outro, o seu é leve. Sim. Pois é, gente, é tremendo, né? Muitas vezes levamos a nossa vida numa correria, não paramos para pensar no que está acontecendo à nossa volta. Só quando você passa por essa situação que você sente na pele a necessidade de ajudar o outro, você vê como tem pessoas sofrendo e você descobre também o que existe, né? Porque eu já sabia que você era voluntária dessa forma, mas eu não tinha noção ao certo como era o trabalho. Né? Então hoje eu estou tendo essa oportunidade de saber como é. E pessoal, o intuito do nosso programa é justamente este. Trazer
trazer coisas que muitas pessoas não sabem, mas falar desse lado solidário, trazer uma palavra de apoio, uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo. Os outros 2 casos que nós falamos durante a semana, o final foi um final feliz no sentido da cura. Mas o de hoje não foi um resultado feliz, porque ele partiu. É uma dor tremenda que não tem, acho que não existe dor maior do que essa. Porém, ela transformou a dor dela em ajuda. Quantas pessoas não foram ajudadas pela doutora Caramelo através da dor dela? Se ela não tivesse passado por isso, ela não estaria trabalhando dessa forma, não teria ajudado tantas pessoas, né? Então, a dor de uns, às vezes, faz com que essa pessoa reverta isso em benefício próprio de outras pessoas. E eu quero falar com você que está passando por uma situação difícil. Amanhã, pela honra e glória do Senhor Jesus, você vai poder estar bem. Mas não deixe de ajudar os outros. Lembre do momento em que você esteve na dificuldade. Independente de qual for o resultado, que você possa pegar aquele aprendizado e você ajudar o próximo. Porque eu sempre falo que nós não viemos ao mundo de passagem. Não viemos aqui no mundo apenas para passear. Nós temos uma missão. E que essa missão seja em prol de ajudar o outro. Que vocês possam pegar isso como referência. Não estou falando que todo mundo tem que fazer o trabalho que ela faz, não. Até porque existem várias formas de ajudar, né? Se todos forem fazer uma coisa só, outras áreas vão ficar descobertas. Procure aquilo que para você é algo que será satisfatório para você ajudar alguém. E é isso, gente. Eu vou pedir aqui para a Ivanete deixar um recadinho para quem está nos assistindo. Ser algo para eles, talvez da sua satisfação, ou algo para quem está passando pela dor, né? Seria mais por aí. Quem está passando pela dor que você passou, o que você diria para eles? É difícil, não tem nem palavras, porque aquilo que a Silvana falou minutos atrás é importante. Vá ao médico sempre, não deixe, eu vou amanhã, esse amanhã não chega. Então vá sempre, procure um médico. E outra coisa, gente, ser voluntário é fácil. Se você nunca experimentou, experimenta. É muito bom você se doar. E depois de ter isso depois, o retorno, é muito bom. Eu sou o maior orgulho, eu sou uma palhaça de hospital, eu sou a doutora Caramelo. Eu atendo toda quinta-feira numa ONG como psicanalista. Isso não tem como retribuir, isso é bom demais, isso é prazeroso. Eu tiro esse tempinho meu, eu tiro para doar. E aquilo que eu falei, não tem como pagar o que eu recebi. Então, você que está acomodado, está pensando em alguma coisa, procura na sua igreja, no seu grupo, no seu bairro, alguma coisinha para fazer. Vale a pena e é muito importante. A gente se sente grande. É uma coisa pequena que se sente grande. E o interessante é que a alegria cura, a felicidade cura. Se você estiver doente ali, realmente ninguém for visitar, você não tiver algo que estimule, virá a depressão, virá uma ansiedade e você só vai se definhando. Você poder dar ótimas gargalhadas, né? Sorrir, ver que alguém foi ali, tirou um tempo, porque isso também faz a diferença. Eu olhar e falar assim, eu não conheço. Ela tirou um tempo dela para vir aqui hoje me visitar, para vir fazer com que eu tenha alguns momentos de alegria. E isso faz toda a diferença, gente. Bom, mais uma vez pedindo desculpas aí a vocês, porque estamos aqui, o som talvez não saia muito bom, mas vamos torcer para que tudo dê certo.
E a Ivanete, gente, ela tem um coração tão doador que hoje a gravação, né, era um domingo, ela saiu de Guarapari, veio aqui, tem um aniversário esperando por ela. Chegamos lá, né, no restaurante para gravar, eu não havia avisado, então hoje abriu um pouco mais cedo, então resolvemos vir para cá por causa da movimentação que está lá. Que bom, eles abençoam a minha vida, eu quero mais que o Toca da Barra suba, né, e que tenham muitos clientes. Então a Ivanete veio, ela não se importou de vir para a praia conosco. Hoje também agradecer o meu filho Luan, sempre a Fábia que nos filma. Hoje também ela não podia estar aqui, mas o meu filho com a minha nora estão aqui conosco. Então, gente, eu só tenho a agradecer. O nosso programa é isso, uns ajudando aos outros. E é assim que nós podemos levar até vocês um pouquinho de conhecimento e alegria. Este é o nosso programa. Muito obrigada, Ivanete. Que Deus te abençoe, que continue sempre assim. Um brinde à vida. E que bom que mais uma vez vocês estão dando a oportunidade de eu entrar até a tua casa, ao teu trabalho, de você me levar junto de você. Neste que é o seu, é o meu, é o nosso programa Reaprendendo a Viver.